Gravando. Então, a Codeme, que é a cooperativa de plataforma nossa, está fazendo agora, durante a quarentena, uma série de vídeos. A nossa proposta é fazer uma série de vídeos informativos sobre diversos temas do conhecimento, e todos eles atravessados por essa crise que a gente está vivendo aí da epidemia, do coronavírus. Então, a gente está aqui hoje com o Vitor Por Deus, que é médico, psiquiatra e imunologista, para bater esse papo. Então, Vitor, se apresenta aí para a galera. Então, eu sou médico e eu me formei na UF, né, em 2005, há 15 anos atrás, e venho aqui do Rio de Janeiro, né, sou de Realengo, né, fui criado na Coab de Realengo, estudei medicina na UF, trabalhei em muitos cantos, né, fui trabalhar fora do Brasil, na Universidade de Tel Aviv, com imunologia, né, com imunologia clínica, com imunologia básica, com imunologia de doenças autoimunes. Ganhei uma bolsa da Universidade de Tel Aviv, eu fui imunologista granted, né, tive um grant financiado pelo professor Yehuda Schoenfeld, da Universidade de Tel Aviv, durante 10 anos. E a minha pesquisa foi me conduzindo a entender a questão do sistema imunológico, não no contexto da doença, que é onde nós estamos acostumados a ouvir falar do sistema imunológico, mas no contexto da saúde, né? Quer dizer, o que o sistema imune está fazendo enquanto nós estamos aqui conversando, quando a gente se alimenta, quando a gente namora, quando a gente faz amor, quando a gente vai para o mercado, quando a gente dá um mergulho na praia, né? Quando a gente se estressa, quando a gente é demitido do trabalho, quando, né, tem crise do capitalismo e quebra tudo. Então, tudo isso são grandes eventos na vida humana e não pode deixar de ser um grande evento na vida imunológica também, porque a gente sabe que isso leva a doenças, isso leva a desarranjos imunológicos, como que a gente está vivendo. Agora, a minha pesquisa foi me levando para a questão das emoções e de como as emoções são realmente determinantes e importantes na produção da saúde da doença humana. E aí eu acabei trabalhando com psiquiatria, né? Acabei me curando da minha doença mental, que eu adquiri dentro da escola médica, né? Atendendo a morte cardíaca do meu avô por erro médico, e acabei me tornando psiquiatra, mas não qualquer psiquiatra. Eu me tornei um psiquiatra da escola da doutora Nise da Silveira, né? Porque em 2009 eu acabei indo trabalhar lá no Hospício do Engenho de Dentro, e fiz uma experiência lá que ficou muito famosa, né? Que é o Hotel da Loucura, o Teatro de Dionísios. E essa experiência me levou para trabalhar na divisão de psiquiatria social e transcultural da Universidade McGill, em Montreal, onde eu trabalhei de 2015 a 2018. E aí voltei para o Brasil no final de 2018 e estou trabalhando aqui nesse último ano e meio justamente com psiquiatria transcultural comunitária, e temos um grupo de pacientes, atendemos mais ou menos 150 pacientes nesse último ano e meio, temos um grupo em torno de 20, 30 pessoas fazendo teatro, trabalhando, né, ocupando o espaço público 3 vezes por semana antes da quarentena acontecer, né, no Arpoador. E temos resultados muito bons de promoção de saúde mental em psicose de primeiro episódio, em doenças consideradas graves na psiquiatria normal. Então, isso é o meu trabalho, sou eu aí, né, que estou fazendo isso. Assim. Eu queria te fazer antes uma pergunta como imunologista. Depois a gente da imunologia vai para perguntas mais específicas sobre social, a psique, e que eu acho interessante a gente abordar esses dois lados, né? Duas dimensões. Essas duas dimensões da epidemia, né? Então, eu queria perguntar para você primeiro sobre o coronavírus. É um vírus, é uma mutação de um vírus, como ele surge? Pois é, o coronavírus ele é um retrovírus, né? Ele é um vírus de RNA, né? Como chama. Quando a fita principal dele é feita de RNA e ele tem 39 espécies conhecidas. Esses sorotipos, que são as espécies dele, mudam, né? Foi descrito em 1968, eu estava relendo, a descrição mais recente dele é de 68,
Então, do ponto de vista imunológico, do ponto de vista do que a gente sabe da imunologia dos vírus e tal, não tem nenhuma novidade acontecendo, né? Não tem nada de novo. Essa emergência de novos sorotipos é rotineira, acontece de 5 em 5 anos, de 8 em 8 anos, às vezes um tipo mais virulento emerge, etc. E, então, a gente tem essa, vamos dizer, essa convivência, né, com os vírus e com as bactérias rotineira, né? Na verdade, eles são muito mais antigos do que nós, né? Se a gente for estudar a origem e aparecimento dos vírus e dos retrovírus, eles provavelmente são os membros fundadores dos sistemas vivos. Eles começaram essa história dos sistemas vivos, que começou há 3,6 bilhões de anos atrás, que era justamente isso, moléculas autorreplicadoras e ciclos, né, metabólicos, que o professor Maturana chama de autopoéticos, né, capazes de autoprodução, de autorregeneração, e que, ao longo de toda a cadeia filogenética, esses elementos de elementos genéticos móveis, fragmentos de DNA, fragmentos de RNA, fragmentos né, como eles chamam, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, que são elementos de dentro, né, da célula que trocam. E aí, por exemplo, na década de 40, teve essa cientista Barbara McClintock, que descobriu os elementos genéticos móveis e que no milho ela observava partículas genéticas que trocavam de posição e aí mudavam o fenótipo dos milhos. Aí depois, ainda na década de 40, o biólogo inglês Conrad Waddington vai falar sobre epigenética, né? Que é um campo hoje muito importante, que fala justamente dessas trocas genéticas e dessa regulação genética que acontece no nível celular, no nível do organismo, no nível do ecossistema. Quer dizer, os vírus, eles trocam de posição, eles são transferência de material genético, que acontece rotineiramente entre as espécies, entre os indivíduos, inclusive entre animais diferentes, né, como acontece aí nesse caso da epidemia, vem de morcegos, vem de aves, né, gripe aviária, gripe suína, vem de porco. Então a primeira concepção que tem que ser construída é o que é um vírus do ponto de vista biológico, do ponto de vista da origem da biologia. Então, ele é o nosso ancestral mais antigo, ele é o nosso pai fundador, é o Abraão da biologia, porra. E isso está o tempo inteiro trocando. Eu faço imunologia, fiz imunologia, trabalhei, nós sabemos que é menos de 1% das vezes dessas trocas que acontecem, quando você beija a boca de alguém, você troca vírus, troca bactéria. São 700 espécies de bactérias só na boca, 100 trilhões de bactérias no intestino, né? Nós somos um ecossistema. Então, quando você está fazendo, né, nós somos um sistema epigenético, né, de constante transformação, de modificação da estrutura. Quando você se alimenta, você está colocando moléculas para dentro, vírus, bactérias. Então, tudo isso é parte do funcionamento do sistema. E nós sabemos que em menos de 1% das vezes é que fatores do tipo, como aconteceu em Wuhan, né? Wuhan, que aconteceu no início dessa epidemia de coronavírus. Falta de saneamento básico, convivência promíscua com animais, superpopulação, desarranjo familiar, desarranjo comunitário, violência doméstica, toda sorte de desgraças, né? De merdas, né? Pode falar em palavrão assim? Pode falar. Essa merdalhada, então o nego come merda, joga merda, não limpam nada, tal, matam os bichos todos, misturam animal silvestre com animal doméstico. É uma zona. E aí, de repente, aparece um novo vírus, um novo corona, como quando aconteceu destruição de florestas no Zaire, aparece o vírus Ebola. Quando aparece destruição de floresta aqui no Brasil, degradação do meio ambiente, aparece dengue, aparece febre amarela, não é? Então, isso é um fenômeno corriqueiro. O que tem que ser discutido, quer dizer, a gente convive com esses micro-organismos, com essas bactérias, com esses vírus, de forma rotineira, eles são parte da nossa biologia. O que realmente, como médico e como agora como psiquiatra, tem que ser discutido são os fatores socioculturais que nos levam, né, que levam a humanidade a ser tão escrota, a ser tão suja, a ser tão violenta, a ser tão autodestrutiva. E aí é que tem que entrar na psiquiatria mesmo, porque nós estamos frente
a fatores de ordem irracional. Não são fatores de ordem racional, são fatores descontrolados. É medo, é pânico, é ódio, é raiva, né? É violência. Então, essa guerra entre os Estados Unidos e a China, essa guerra que nós estamos enfrentando no Brasil, né? Essa disputa insana por poder. Óbvio que tudo isso desagrega a comunidade, desagrega as famílias, deixa todo mundo nervoso, as pessoas brigam, as pessoas que estão em situação de marginalidade social, em desfavorecimento socioeconômico, não vão se cuidar, não vão se alimentar, não vão fazer nada, vão virar moradores de rua, vão virar cracudos. E isso é que é a doença básica que a gente tem que discutir, que é a pandemia de doença mental, que está rolando já há décadas, né? Já tem décadas que a gente está vendo que a saúde mental do planeta, das grandes cidades, está diminuindo. A gente denuncia isso, mas não entra em lugar nenhum, porque o que domina a pauta realmente é o modelo da cura química, né? É o modelo da indústria farmacêutica, é o modelo da medicação psicotrópica, é o modelo do eletrochoque. E a gente acha que esse momento que nós estamos vivendo é excelente para conversar sobre isso que nós estamos falando aqui. Né? Sobre, então, o que é saúde? Se saúde não é o medo da epidemia, se saúde não é você tomar droga, se saúde não é você, né, se submeter à submissão do medo, da dependência química, da morte, o que é saúde? Saúde é dieta herbívora, ou predominantemente herbívora. Saúde é exercício físico, né, no limite da sua capacidade. Saúde é música, é meditação, é fazer música, é cantar, é fazer teatro, é se desenvolver, é produzir imagens, né? Então, isso é que a gente tinha que estar discutindo num momento como esse. Aí não, você só assusta a população, só fala, olha, vai morrer todo mundo, vai morrer muita gente. E não diz para o sujeito, olha, cara, você tem que comer direito, tem que se cuidar, preste atenção, tem que cooperar com o seu vizinho, tem que cooperar com a sua comunidade, tem que cuidar para que o ambiente da sua comunidade seja um ambiente salubre, seja um ambiente que favoreça a saúde, que não tenha pessoas sem saneamento básico, sem acesso à água limpa, porque isso significa que todos nós estamos vulneráveis. E estamos. Você acha que... É porque na China, em 2003, já tinha tido um surto aquela chamada SARS, né? Que é coronavírus também, né? A SARS é coronavírus. Teve a do meio Oriente, né? Teve uma síndrome de estresse respiratório agudo do meio Oriente, né? Que é a MERS, que é Middle East Acute Respiratory Syndrome. Então, isso vem acontecendo já. Isso já é produto de um mundo inchado, de um mundo superpopuloso, de um mundo que não olha para o saneamento básico, como Pasteur olhou, como Oswaldo Cruz olhou. Né? É um mundo que não olha para a maneira como as pessoas estão vivendo, que trata as pessoas como máquina, que trata as pessoas como produto. Então, é isso que tem que estar em questionamento, porque aí está a causa da epidemia, né? Aí está a causa da pandemia, aí está a causa das pandemias, né? Você sabe que eu estive no Canadá fazendo tese de psiquiatria, né? Tese de psiquiatria social e cultural e tal. Então, a gente começou a estudar mais, né? Aí você tem tempo para parar para estudar, porque, né? Você está ali retirado para tese, etc. Né? E eu tinha orientadores, tinha agendas, né? Para cumprir, etc. Então, isso foi muito saudável para mim, porque me ajudou a refletir um pouco melhor, escrever melhor. Escrevi um livro, né? Que tá aqui, né? Meu livro, que chama Restaurar a Arte de Curar, né? Que justamente discute essas questões todas, né? Que a gente está conversando aqui, a nossa experiência no Hospício do Engenho de Dentro, no Canadá, e etc. Então, depois a gente passa o nome direitinho e o link para a gente colocar na descrição. Está tudo online no academia.edu, tudo em português, em inglês, está tudo online. E aí, o que a gente foi olhar foi o seguinte, é que então a gente enfrenta essas pandemias, né? Epidemias de doença sexualmente transmissível, epidemia de tuberculose resistente, epidemia de gravidez na adolescência, epidemia de transtornos mentais, né? E aí você fala, mas de onde que sai tudo isso, né? Aí, hoje, com o envelhecimento populacional, que é outro fator importante também no surgimento dessas doenças, né?
Então, você tem epidemias de infartos, epidemias de derrames, epidemias de toda sorte de doenças crônicas, né? Os chamados doentes crônicos. São as pessoas que vão ter doença. O que foi uma grande surpresa para mim nesse processo da tese e dos últimos 20 anos, né, de prática de medicina foi justamente uma coisa que me impressionou muito, é que quando você começa a analisar do ponto de vista populacional a ocorrência dessas epidemias e dessas doenças que acometem muitas famílias, etc., você vai começar a ficar sabendo de um evento, né, que é bastante importante para a gente compreender, que são justamente os eventos traumáticos, né, do ponto de vista psicológico, os eventos traumáticos históricos e os eventos traumáticos comunitários e os eventos traumáticos familiares. Então, você vai, no final das contas, né, depois de 20 anos praticando medicina, você vai ver que as formas graves de doença, as formas de doença crônica grave, doença mental grave, esquizofrenia, psicose crônica, doenças autoimunes graves, doenças, infecções crônicas graves, doenças sexualmente transmissíveis, essas epidemias que a gente não consegue mexer com elas, elas estão ligadas à carga de abuso infantil que a pessoa sofreu na vida. Ou seja, quanto mais abusado você for quando você é criança, mais doença grave você vai fazer quando você for um adulto. Vai virar um adulto crônico, um doente crônico na adultice. E por que isso está piorando? Porque ninguém consegue frear a máquina, a caixa preta do abuso infantil. E esses casos graves, todos que a gente lida, são crianças pesadamente abusadas, que sofreram abusos sexuais, abusos psicológicos, abusos de ordem de falta de comida, falta de casa, viver na rua, abandono familiar, assédio, abuso psicológico, né? Quando eu comecei a ter mais pacientes e conviver mais com os pacientes no hospício de Gente de Dentro, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Todos eles eram crianças abusadas. Um foi abandonado aos 11 anos, a outra foi abandonada quando nasceu, o outro foi abandonado aos 8 anos, e todos viraram psicóticos crônicos e esquizofrênicos. Eu falei, opa, então isso aí é uma causa comum. E aí no consultório é bem engraçado, porque vem ondas, assim, né? Tem grupos de pacientes que te procuram todos assim, na mesma semana. Tal. Eu tive uma onda de pacientes, uns 3 casos, assim, que eram pessoas com doença mental de base, uma depressão, uma ansiedade, mais artrite, mais dor articular, mais dor, fibromialgia, né, que hoje em dia está muito comum. Eram os casos dessa ordem. Aí eu falei, tá bom, então vamos olhar aí depressão com doença articular, né, com dor articular. Foi minha surpresa quando eu li que estava associada com essa questão da alta carga de abuso infantil. Quanto maior a carga de abuso infantil, mais severa a doença da artrite reumatoide, da fibromialgia. E nos meus casos que eu estava acompanhando no consultório, eu fiz anamnese e foi batata. Tinha doença na infância, tinha abuso sexual, às vezes parte da mãe, às vezes parte do pai, né? Mas tem. Então, isso é uma grande questão. Isso é um tema que ninguém está conseguindo colocar a mão. Que eu estou conseguindo, porque eu tenho um grupo de famílias que se engaja comigo e a gente trabalha no grupo, a gente faz teatro, a gente está, né, na militância. Agora, isso tem que ser enfrentado coletivamente. Né? É essa mesma máquina que destrói as comunidades, que abusa das mulheres, que abusa das crianças, que faz feminicídio, que destrói o planeta, que provoca as pandemias. Você acha, então, que pessoas que sofrem violência, elas teriam mais dificuldades com relação a essas doenças, sobretudo a questão da imunidade delas, isso tudo influencia? É batata. Você quer provocar um doente crônico no futuro, negligencia uma criança, abusa de uma criança. E aí também nós temos que discutir a distribuição socioeconômica desse abuso, claro, dessa morte. As comunidades marginalizadas é onde o bicho está pegando.
Eu trabalhei no Gente Dentro, no Grande Meia, trabalhei né? Um caso, por exemplo, que foi uma paciente, né, que é chamada na linguagem coloquial de cracuda, uma dependente química de crack, que foi agredida por um segurança de farmácia no contexto e ela estava grávida de 9 meses. Né? Então, isso é o caso mais grave, os casos mais graves. Né? O Reginaldo Terra, que foi abandonado, meu ator há 10 anos, trabalha comigo há 10 anos no Teatro de Dionísios, e ele foi abandonado aos 11 anos, foi internado no sistema psiquiátrico brasileiro aos 11 anos, passou 58 anos, psicótico crônico, internado, e saiu com a gente, fazendo teatro, interpretando o fantasma do Rei Hamlet, com prêmios em cinema, com prêmios em teatro, que nós ganhamos. Então, isso tudo é para a gente atentar para essa questão da determinação socioeconômica. As doenças são determinadas socioculturalmente. E não é só o dinheiro, é o símbolo, é a inferioridade. Nós, brasileiros, que temos síndrome do vira-lata, síndrome do inferior, isso conta na nossa mortalidade. Pode ter certeza que a gente morre mais porque a gente acha que é uma merda, que nada vai dar certo, que nada funciona. E eu, como brasileiro, que saí da Coab de Realengo, lá com família pobre, tive que quebrar esses autopreconceitos todos para conseguir virar psiquiatra de família, de comunidade, que hoje eu sou, que eu atendo até minha família, quando precisa. Né? Então, isso tudo são desafios aí do Brasil. Né? Agora, a gente escuta muito as pessoas dizendo que o vírus, esse coronavírus é um vírus democrático, porque ele, em tese, alcançaria todo mundo, independente da classe social. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Não atinge da mesma forma que pessoas que têm que fazer uma análise sobre um recorte de classe, né? Porque você tem pessoas que moram em comunidades, que moram em condições muito complicadas para viver uma pandemia dessas, né? Moram amontoadas, moram um monte de gente, sem água, sem dinheiro para comprar comida. Falta água limpa nas comunidades do Rio de Janeiro. E a gente sabe que também o serviço de saúde pública não atende da mesma forma, né? O pobre e o rico vai para o hospital particular. Né? A saúde pública atende o pobre e o rico vai para a rede privada, né? Vai para Está mais fausta do que nunca, né? Está mais ampla do que nunca. E essa questão do que é democrático é a biologia, né? Todo mundo é afetado pela biologia. Essas pessoas que estão na linha de frente também para se contaminarem, porque elas trabalham, são catadores de lixo, são dispensados do trabalho. Não são dispensados do trabalho. As classes médias e os ricos se recolhem em quarentena, mas as empregadas, os faxineiros, os limpadores, os entregadores continuam todos trabalhando. Quer dizer, a quarentena não serve para nada, porque essas pessoas continuam circulando, vão fazer a infecção, o contágio, né, entre as pessoas. E esse contágio ele é inevitável. Todos nós vamos ser contaminados porque nós somos contaminados. A gente tem mais do que nós estamos discutindo. Nós temos trilhões de bactérias e vírus, mas é muito mais do que a gente está acostumado a pensar, que isso é novidade na história da ciência. Pasteur não sabia dessas coisas. Isso é o microbioma humano, que é um tema que está mais evidente nos últimos 10, 15, 20 anos no máximo. Então, isso é uma coisa que ainda não foi integrada do ponto de vista de política pública, do ponto de vista de educação médica. Os médicos ainda são treinados no paradigma clássico do Pasteur, né, da infecção, né, do agente infeccioso, que se a bactéria entrar, ela vai provocar uma infecção e etc. Quando nós mesmos, eu fiz pesquisa com imunologia, fui estudar as origens disso, e eu trabalhei com animal de laboratório e animal com infecção artificial, o que a gente sabe que para você infectar os bichos é uma trabalheira dos diabos. Tem que ser o tipo específico, a bactéria específica, ele não pode estar sujo, não pode ter contaminação da gaiola, não pode, não sei o que, tem que ter 1000 condições para você conseguir efetuar uma infecção experimental. E a maioria dos bichos que você infecta não adoece. Isso também Pasteur relata nos trabalhos dele. Pasteur chega a discutir a questão de que o que é importante é o terreno, não é o agente, né? Então, tudo isso tem que ser refletido, que nós vamos ser infectados. Agora, o que precisa ser discutido urgentemente é o genocídio dos pobres.
é o genocídio dos marginalizados. Porque eles morrem mais, não é de coronavírus só, é de dengue, é de infecção pulmonar. Isso tudo é um fator a mais na tudo vai vida pior. deles. A A vai ser dengue. pior, a dependência química, a desordem do abuso de substâncias. Então, eu que trabalho em medicina pública, sou formado na UF, trabalhei no Engenho de Dentro, trabalhei no Canadá, que era tudo público, trabalhei em outras partes do mundo onde os sistemas são públicos, em Israel, na Dinamarca, no México. Eu estou vendo que a gente está fazendo uma medicina que trai a tradição hipocrática. Isso eu escrevi na minha tese. Meu último capítulo é Hipócrates está sendo traído, porque se você vai estudar Hipócrates, que é o pai fundador da medicina, por exemplo, você vai encontrar uma medicina comunitária, uma medicina do território, uma medicina que escuta os sonhos do doente, uma medicina que prescreve dieta, uma medicina que prescreve exercício físico, uma medicina que prescreve teatro, uma medicina que prescreve poesia, uma medicina que é feita com a pessoa na sua comunidade, né? Os templos hipocráticos, os templos de Asclépio, né? De Esculápio, que é o deus da cura, os templos de Apolo, né? Eram spas maravilhosos, com banhos, com espaço para dormir, para sonhar. Aí você sonhava, conversava com o médico, contava seus sonhos. Ele te mandava assistir uma peça, te mandava fazer um exercício físico. Né? Então, isso é o que a gente faz, é o que eu faço com os meus clientes. Eu faço as anamneses, a junção das memórias, que é uma coisa hipocrática. Né? Na tradição hipocrática, a gente fala... O uso de medicamentos, de antibióticos e tal, isso tudo faz com que o nosso corpo crie novas defesas e, obviamente, as bactérias, os vírus, eles vão se adaptar ao uso desses medicamentos. Esse é outro fenômeno que os ecologistas da medicina, os ecologistas da biologia humana, estão muito preocupados, que é o fenômeno da resistência aos antibióticos, né? Justamente pelo uso irrestrito, uso indiscriminado, uso, né, excessivo de antibióticos, você está gerando bactérias resistentes, floras alteradas, doenças autoimunes, doenças alérgicas. É claramente uma coisa que chama hipótese da higiene, né? Que mostra que quanto mais o número das infecções cai, né? Cai o número de pneumonia, cai o número de tuberculose, cai o número de sífilis por causa de saneamento básico, etc., começa a subir, né? Na segunda metade do século XX, as desordens autoimunes e alérgicas, que são desordens autoinflamatórias, né? Onde o seu próprio corpo inflama você próprio. Né? Então, isso também é uma reflexão que nós temos que pensar da perspectiva da saúde pública. Será que as nossas práticas estão gerando nossas doenças? É batata que sim. Né? Todas as doenças são produto do nosso modo de viver, são produto da nossa maneira de ver o mundo, da nossa maneira de exprimir o mundo. Então, é essencial o trabalho de brasileiros como Nízia da Silveira, Nelson Monteiro Vaz. Quer dizer, nós não podemos mitificar essas pessoas. Hoje, a doutora Nízia, por exemplo, ficou mitificada, né? Porque é muita celebridade para pouca humanidade. Nós temos que entender essas pessoas como métodos científicos, como métodos médicos, como métodos de política pública. Priscila, eu cheguei na política pública carioca aqui em 2009, né? No governo de transição de 2008, na entrada do governo do Eduardo Paes, fui convidado na Secretaria de Saúde, né, para trabalhar a pasta de Cultura e Saúde, falando exatamente as mesmas coisas que nós estamos conversando aqui. Exatamente, falando de Maturana, falando de Nelson Vaz, não falava da Nízia ainda, mas já falava de Spinoza, né? A Nízia foi realmente um produto desse trabalho que nós fizemos no território, na comunidade, no Engenho de Dentro. E aí, sabe o que o pessoal falava? Ah, não, isso aí todo mundo já sabe. Ah, não, isso aqui a gente já faz. Ah, não, aqui já fazem teatro, aqui já fazem tudo. Cadê? Não fazem nada, não fazem nada. Tanto não fazem nada que fizeram questão de destruir, né, o Hotel da Loucura e fechar o meu trabalho no âmbito da política pública antes de acabar a gestão, porque e o golpe também, né? Eu fui demitido em segredo no dia 11 de maio, né? Então isso foi justamente aquele clima do final do governo da Dilma. Então isso é uma coisa que a gente tem, claro, entende? O que falta para o brasileiro? Então, cooperar, escutar, ouvir, compreender o que está compreendendo, o que tem que compreender e cooperar.
Porque a gente não coopera, a gente é traumatizado da escravidão, traumatizado do pai assassino, do profeta Cuauhtémoc, do profeta Montezuma, que foram assassinados pelo Hernán Cortés no Império Azteca, gerando essa síndrome de traição. Os colonizadores, nenhum deles entrou aqui no Brasil sendo atacado. Ao contrário, aqui no Brasil, no Tenochtitlan, na América do Norte, ao contrário, foram bem recebidos. Eram bem recebidos pelas tribos, ganhavam esposas, era para ficar ali. Mas não, eles entravam prometendo paz e amor em Jesus Cristo e entregavam a Santa Inquisição. Então, isso gerou em nós um trauma, entende? Um defeito no nosso caráter, um defeito na nossa maneira de proceder uns com os outros, um defeito. Então, o brasileiro compete contra o brasileiro desqualifica o brasileiro não conhece a ciência do brasileiro não conhece a medicina do brasileiro. E aí, não vai ter como a gente se unir. Não vai ter como. Se a gente não se conhece, não conhece as nossas origens, não sabe quais são as nossas origens comuns, não vai ter santo que nos una. Vai ser essa colônia, né? A colônia agropecuária de commodities que nós somos há 500 anos. E que isso cabe a nós brasileiros refletir. Né? Eu fiz essa frase esses dias que é muito boa. Se eu não me conheço, quem vai me conhecer por mim? Um colonizador? Um estrangeiro? Uma pessoa que não tem a minha vivência, que não tem a vivência da minha comunidade, não tem a vivência da minha família? Então, aí está a questão. A gente se conhece, a gente tem que se conhecer. Se a gente não se conhecer, quem vai conhecer por nós? Se nós, brasileiros, não conhecermos o Brasil, quem vai conhecer o Brasil por nós? Esse pessoal aí da CIA, esse pessoal aí do sistema financeiro internacional, tudo fetichista por dinheiro, todo mundo querendo roubar e meter a mão, né? Entregar e vender a mãe, vender o pai. Então, vamos refletir que isso nós da medicina conhecemos, isso é doença mental. Quando você perde a memória, quando você perde as origens, quando você é violentado, quando você sofre trauma, você adoece mentalmente. E é isso que nós estamos vivendo. Então, nesse contexto de doença mental, a Maria Lúcia Fattorelli, né, que é uma das figuras mais heróicas desse país, que é uma auditora da Receita Federal aposentada, está denunciando que esses tarados, esses pilantras, estão tentando aprovar ainda mais sanções, ainda mais vendas, privatizações, reformas, que é para roubar o dinheiro todo e dar para os bancos, que é o que está acontecendo agora, o bailout. Então, a população apavorada, a população amedrontada, a população mal informada, a população ignorante do ponto de vista científico, é facilmente dominada. É facilmente, não há resistência. E me parece que aqui no Brasil, como aqui é o fim do mundo, né, como nós estamos na periferia, aqui é o lugar onde a mudança pode acontecer, entende? Porque a gente, tem pensadores, tem pessoas que fizeram toda uma caminhada antes de nós, e nós que somos da nova geração, que somos brasileiros, né, que estamos começando aqui a nossa carreira, estamos, né, colocando a nossa prática na comunidade, estamos trazendo as pessoas, nós temos obrigação de como disse o Oswald de Andrade, né, em 1928, de que só a antropofagia nos une, que a gente vai ter que devorar essas ideias podres em ritual antropofágico e realizar uma tribo que seja potente, que não tenha medo do futuro, né, que não tenha medo das próprias potências, das próprias realidades, das próprias sombras, né, que é o que a gente está sofrendo nesse momento. Pois é, eu dando uma estudada na história da epidemia da gripe espanhola aqui no Rio, eu vi diversas coisas que estão se repetindo, por exemplo, de questões culturais, né? Que acho que é o mais difícil de vencer uma epidemia aqui no Brasil também a questão cultural de que as pessoas não acreditam. E em 1918 aconteceu a mesma coisa. A imprensa noticiava com muita timidez, dizia que era uma gripe tranquila e que não era para ninguém ficar apavorado. Só que as pessoas que chegavam da guerra traziam o vírus e infectou todo mundo na cidade, né? Então teve muita gente, foi um massacre.
e não tinha um sistema de saúde pública. As pessoas moravam, as pessoas mais pobres moravam nas cabeças de porco, né? Naqueles cortiços amontoados. Então, depois, como resultado da gripe espanhola, a gente teve um movimento de sanitaristas, né? Que teve muita coisa controvertida, e isso também é uma outra coisa para a gente pensar, que são as medidas depois da crise que se tomam, né, os movimentos políticos que se formam para tentar resolver a próxima crise, né? Pois é. Que foi a próprio projeto de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, é um tema que a gente vai falar no outro vídeo com o Rodrigo, que é urbanista, Pereira Passos, alargamento das avenidas, Rio Branco, Presidente Vargas, né? Uma certa segregação social dentro da cidade, né? Porque as pessoas foram removidas, eles resolveram acabar por medidas sanitárias com os cortiços, as cabeças de porco, e começou a se formar as favelas. Primeira favela, é 1905, né? A reforma urbana de Pereira Passos, famosa. Que eu falo isso num vídeo meu, eu falo, a nossa saúde pública sempre foi meio madrasta. Ela nunca cuidou do povo assim com essa questão que eu estou falando da anamnese, de restaurar a memória, de trazer a comunidade, de trazer as pessoas, que é a questão médica. Nós sempre fomos assim de expulsar, remover, favelizar, né? Não olhar as condições dos mais pobres, não olhar a condição dos mais vulneráveis. E isso é justamente quando a saúde coletiva adoece. Quer dizer, se uma grande parte... Tinha epidemias antes da gripe espanhola. A gente já tinha cólera, tinha dengue, tinha febre amarela, tinha doença de Chagas, né? Que o Carlos Chagas fica famoso justamente aí. Sífilis aqui no Brasil também? A sífilis foi um problemaço, né? Durante todo o século XIX, século XX, até os antibióticos, né? Que aí começa a curar. Mas o Rio de Janeiro era chamado um porto pestilento. O porto pestilento do Rio de Janeiro, fora que tinha a questão da escravidão, né? Aquele valongo ali era um grande cemitério ao céu aberto, né? Onde morria-se gente à torta e à direita, e se enterrava gente em valas coletivas, e o saneamento básico era péssimo, tinha peste bubônica, tinha tudo. Era uma cidade medieval, o Rio de Janeiro, até a reforma urbana. Aí é que é importante, porque justamente no século XIX é que se introduz o saneamento urbano e também as técnicas modernas de agricultura, que aumentam muito a oferta de alimentos e o saneamento básico nas cidades. Isso é um dos fatores que já aumenta a longevidade muito, até mesmo antes da introdução dos antibióticos. A introdução dos antibióticos dá um avanço um pouquinho maior, mas o grande salto de longevidade dado nas cidades europeias do século XIX é justamente explicadas pelo aporte de alimentos e pela saúde pública, né? Pelo saneamento básico, pela água limpa, aí sim, né? Os médicos, o sistema médico, as clínicas, as policlínicas, os hospitais, que foi um modelo que reinou e reina ainda na medicina do Ocidente. O que nós estamos defendendo, o que eu pratico, é medicina comunitária. Eu acho que os médicos estariam fazendo um trabalho muito mais eficiente se estivessem dentro das comunidades, ajudando as famílias a não se tornarem centros de adoecimento mental e adoecimento físico, que é onde a gente tem autoridade, inclusive arquetípica, inclusive histórica, para poder interferir no comportamento mórbido das famílias. Mas não, a gente é educado para ficar dentro do hospital, para ficar fazendo cirurgias, fazendo coisa que não tem nada a ver com medicina. A medicina não é cirurgia. O médico pensa de uma forma totalmente diferente de um cirurgião. A gente pensa pela anamnese, pelos fatores ecológicos, o fator da comunidade, a família, o sistema coletivo. O cirurgião pensa em cortar, entendeu? E é isso que a gente está vivendo nesse momento. É muito cirurgião se passando por médico, né? Então, isso tudo leva a um sistema sanitário, que é um sistema sanitário hospitalocêntrico, do doutor, do cirurgião, do procedimento cirúrgico, do procedimento médico, da máquina, da radiologia, das imagens, da ressonância magnética, da tomografia. Eu fico vendo na rua todo mundo andando com tomografia, né?
parece que estão andando com o mapa astral deles, né? Que eles ganharam de um oráculo que eles respeitam muito, né? Então, isso tudo são fatores que tem que discutir. Eu estou formando médicos, estou recebendo internos de medicina, estudantes de medicina, médico formado, estou atendendo psicólogos que têm esgotamento profissional, médicos com esgotamento profissional, e o único jeito que eu tenho para desenrolar esse tipo de síndrome que a gente pega no consultório é justamente conversar sobre isso, sobre má gestão pública, sobre caduquice do sistema paradigmático da ciência, sobre caduquice do sistema de saúde pública. E aí, porra, não tem segredo, né? Aí você vai na medicina cubana, que é medicina de família e comunidade, a melhor medicina do mundo. É a mortalidade infantil mais baixa do mundo, né? Cuba tem problemas, mas essa medicina funciona, né? Então, tudo isso a gente tem que falar com clareza, porque os médicos, eu acho que os médicos são uma das classes que mais sofrem nessa transição, né? Nessa crise que a gente está atravessando. Porque a teoria que eles levam na cabeça na faculdade é realmente obsoleta, né? É uma teoria que não incorporou esses últimos 10, 20 anos de pesquisa da biologia celular, da biologia molecular, da epigenética, do microbioma, da fisiologia imune, né? Eu, quando encontrei com o Nelson Vaz, que é esse grande pesquisador brasileiro na UF, eu falei, esse cara aqui é que eu vou seguir. Eu fui o único aluno da UF que seguiu o Nelson Vaz, da minha geração, né? Vários dos meus professores foram educados por ele e tal. Como eu sou o único da minha escola, praticamente, das gerações a seguir Nísio da Silveira, que é outra coisa que eu não compreendo, porque se funciona na prática, nós vamos ter que fazer. Nísio da Silveira é ultra necessária num momento como esse, porque ela é um método de promoção de saúde mental. E cadê os médicos? Cadê os estudantes de medicina? Cadê o pessoal que ela própria formou, né, para fazer esse debate, para discutir? Nem no Engenho de Dentro, né? Nem quando eu comecei a fazer o teatro, comecei a fazer o Hotel da Loucura, eu tive apoio dessas pessoas, ao contrário. Elas querem só o museu bem cristalizado, bem paradinho, tudo bem calmo, bem silêncio, para poder fazer belas exposições e muita celebridade para pouca humanidade. Agora, quando a gente começa a colocar a mão nos doentes, eles começam a fazer teatro, começam a se desenvolver, começam a aparecer, é muito louco a síndrome de vira-lata do brasileiro. Isso é outra coisa que tem que discutir publicamente, coletivamente. Essa colonização, escravidão, inquisição violenta que massacrou a nossa identidade. Que parece que as famílias brasileiras deram em árvore. Não, parece que as famílias brasileiras não têm passado, não têm memória. Ora, não têm passado, não têm memória porque foram escravizadas, porque foram perseguidas pela Santa Inquisição durante 300 anos. Eram judeus convertidos à força ao cristianismo, eram judeus sefaraditas, judeus de origem espanhola, que se refugiaram em Portugal, eram bruxas, eram xamães, eram índios, eram negros, foram queimados vivos, entende? Na praça pública. Por isso que ninguém quer assumir essa carga. E nós temos que assumir, porque isso é trauma. E a doença só se repete como trauma. A história só se repete como trauma. Então, tudo isso que nós estamos vivendo é trauma de uma sociedade colonizada, de uma sociedade violentada. Nós somos profundamente traumatizados e isso está na raiz das nossas doenças crônicas, das nossas epidemias que são indebeláveis, né, do que a gente não consegue resolver, porque somos comunidades fragmentadas por traumas transgeracionais gravíssimos, traumas que atravessam gerações. As mães brasileiras, as avós, as bisavós, as tetravós brasileiras, que eram índias estupradas, violentadas, sequestradas e que foram trazidas de fora do seu território, né? As famílias brasileiras de pessoas que tiveram avós queimadas vivas, avós queimados vivos na praça pública, entende? Então isso não se apaga de uma geração para outra. E a gente vê isso no consultório de psiquiatria o tempo inteiro, a ponto de eu ter feito uma frase que é: a ignorância do passado retorna como sintoma psiquiátrico. Então, essa pandemia aí que nós estamos vivendo pode ser explicada dessa maneira. Somos ignorantes do nosso passado, somos ignorantes da nossa história, ignorantes da nossa saúde pública, somos ignorantes da condição sanitária que as nossas comunidades estão vivendo, e aí o sintoma aparece. E aí vem a desgraça, vem
a falta de saneamento básico, vem a violência, vem o desrespeito pelo ser humano, o desrespeito pelos animais, o desrespeito pelo meio ambiente, e isso é fatal, né? Isso levanta forças que nós não conhecemos, que nós não dominamos, e aí é um momento certo de... E eu fico pensando assim, o Rio de Janeiro, a forma como a gente construiu a cidade, como a gente povoou o território. Pois é. A Zona Sul, eu moro em Copacabana, a Zona Sul ela é realmente uma bolha. Né? Não existe. Você quer falar do Rio de Janeiro, você tem que olhar para qualquer lugar, menos para a Zona Sul do Rio de Janeiro. É claro. E não reflete a realidade do que está acontecendo na cidade. Não. Né? E aí eu fico pensando várias coisas com relação, não só porque você tem a pandemia, que já é uma guerra, né? Que todo mundo começa a travar uma guerra contra um vírus mortal, fica, obviamente, todo mundo com medo, porque o medo também é um sentimento natural e que te protege também, né? Um pouco de medo, óbvio, não ao extremo, mas um pouco de medo é necessário para a gente continuar vivo, sobrevivendo. Agora, você tem a questão social da segurança pública em si, então tudo fica mais militarizado, fica mais autoritário, né? E, ao mesmo tempo, a gente vive uma conjuntura política de um presidente louco, no mau sentido, né? De um cara realmente psicopata, neonazista, que apoia a tortura, apoia tudo que tem de nojento e asqueroso. Os resultados são claros, né? A epidemia de assassinato, Crime, né? Ele está aumentando tudo. Sim, sim. E o cara agora com alta possibilidade de estar de fato infectado, que foi para uma manifestação pública com aglomeração de pessoas, apertou a mão das pessoas. Quer dizer, um irresponsável que é o cara que está na presidência da República. E que serve de exemplo para uma porrada de gente que nitidamente também deve ter algum tipo de problema mental para endeusar esse cara, colocar esse cara no altar, dizer que ele é um enviado de Deus, enfim. Pois é. E começa a misturar a questão da loucura coletiva, né, com a questão da desigualdade social, com a falta de memória histórica. E aí é o que eu estou tentando trazer. É o mesmo fenômeno, fenômeno. Recordar um pouco a memória história da epidemia no Brasil, da epidemia da gripe espanhola, que é a que a gente tem nos livros de história, né, como uma das mais fatais e aterrorizantes. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, os corpos eram jogados nas ruas, não podia enterrar os mortos, a greve, não tinha caixão. Não tinha antibiótico, não tinha nada. Não tinha nada. Então, a cidade... O que mata, isso é importante falar também para as pessoas que estão assistindo, o que mata no contexto dessas doenças é fundamentalmente as pneumonias, né? As infecções bacterianas e as infecções e os quadros pulmonares, né? Como essa SARS, né? Que é a síndrome do estresse agudo, né? Respiratório, síndrome inflamatória aguda, que leva a quadros de paralisia do funcionamento da função pulmonar e a pessoa morre por insuficiência cardíaca, por insuficiência pulmonar e depois cardíaca. Agora, o acesso à medicação, o acesso ao antibiótico, o acesso à ampicilina, o acesso ao anti-inflamatório, o acesso à hidratação, o acesso aos suportes de vida, geralmente salvam a vida dessas pessoas. Essas doenças são muito pouco mortais. Eu li um artigo citando que o vírus de Wuhan ficou com uma mortalidade entre as pessoas sintomáticas. Então, são 3 dimensões assim, que os epidemiologistas e os imunologistas têm que considerar ao estimar. Né? Então, você tem a população em geral, aí dessa população em geral, você tem a população que é infectada, que é uma grande parte, mas não é todo mundo, geralmente. Aí, depois dessa população que é infectada, você vai ter 10, 20% dos infectados que vão fazer sintomas. Né? Então, são as pessoas que vão ter tosse, que vão ter febre, que vão ter secreção, que vão precisar... Aí tá, então,
10 a 20% dessas pessoas da população geral fazem sintomas. Então, essas pessoas são facilmente atendíveis pelo médico de família, pelo programa de saúde da família, que aqui no Rio de Janeiro está destruído, pelos mecanismos de saúde pública da comunidade, né? Então, isso seria resolvido. Dessa população que faz os sintomas, né, que tem a doença clínica, a gripe clínica, 1%, 2% é que vai morrer, né? Então, acaba que da população em geral fica na ordem de 0,1%. É óbvio que 0,1% de 7 milhões de pessoas, como é o Rio de Janeiro, é gente pra caceta, né? Já dá aí umas 7 mil mortes, sei lá, em torno disso. Mas então, de mortalidade na Itália foi altíssimo. Quando que saiu? Eu não vi. 3 mil e poucas pessoas. Não, mas aí não adianta falar o absoluto, que é o problema que eles estão assustando todo mundo. Você tem que falar o número relativo. Quer dizer, quantas pessoas morreram em relação à população em geral. Nós sabemos que essas epidemias de gripe, por exemplo, matam 20 mil pessoas, 30 mil pessoas por ano. Né? Nós sabemos que aqui no Brasil, por exemplo, o homicídio mata 69 mil pessoas por ano. Né? Isso é uma grande epidemia de morte violenta, de doença mental violenta. Né? Nós sabemos que o trânsito, que também mata por doença mental, mata 40 mil pessoas por ano. Né? Então, isso excede em muito o número dos mortos por essas epidemias e nem por isso a gente tem medo. Né? E nem por isso a gente está em pânico de ser assassinado aqui no Brasil, que inclusive é um dos países mais favoráveis a você ser assassinado e um dos melhores países para você assassinar, porque, pelo que sai na mídia aí, são 5% dos assassinatos investigados no Brasil e 95% fica sem investigação. Ou seja, é um ótimo país para você matar pessoas, porque você não vai ser investigado. Né? Então, agora você vai ser assassinado. Né? Certamente vai ser assassinado, mas estão matando, né? Esses caras do governo, não sei o quê, mata um, mata outro, some um, some o outro. A polícia mata uma epidemia de coronavírus por ano. Mais do que uma epidemia de coronavírus. Então, isso tudo é o que o brasileiro tinha que estar conversando. Mas é incrível como a nossa televisão é totalmente colonizada mesmo, né? E me impressiona cada vez mais os jornalistas, como o nível de ignorância científica dos jornalistas. Eles saem repetindo notícias sem nenhum critério. E, obviamente, o debate público que tinha que estar sendo feito é o debate da indústria farmacêutica e da influência dela na política pública, né? Isso ninguém fala. Isso aí é um negócio que... Tem algum lobby para fabricação de medicamentos que tratam... A maneira como eles influenciam a educação médica, a maneira como eles influenciam os congressos médicos, a maneira como eles influenciam os hospitais, a maneira como eles influenciam, né, as corporações médicas. Todo mundo tem o seu propagandista, né? Tem um grupo de propagandistas que te dá droga, que te dá favores. Então, tudo isso tem que ser debatido, porque é o que está determinando a qualidade da ciência e da medicina sendo dispensada à população. E acho que quanto mais essa ciência e essa medicina forem de qualidade duvidosa, maior vai ser o pânico e maior vai ser o medo. Acho que o medo está ligado diretamente com essa sensação de falar, opa, tem alguma coisa fora do lugar e não estão me contando a verdade. Não estão me contando o que é realmente isso. E a verdade é essa, meus velhos. Aglomeração populacional, falta de saneamento básico, falta de nutrição adequada, marginalização social, marginalização econômica, marginalização histórica, traumas transgeracionais, escravidão, inquisição, violência, abuso sexual na infância, abuso infantil, né? Eu voltei para o Brasil para isso, para poder conversar com a minha comunidade, para poder conversar com as pessoas da minha comunidade e falar, olha, galera, nós estamos com um desafio muito grande, que é uma revolução científica, uma revolução médica, uma mudança paradigmática e um reajuste de uma prática e de uma ideologia em torno da comunidade, da ecologia, da saúde coletiva, da saúde familiar, da saúde, né, dos espaços públicos, dos espaços urbanos, porque é isso que nós temos que debater, né? Porque agora, é isso que vai levar a uma prática. Porque, pela história, as epidemias, elas vêm e vão, né? Elas sempre voltam. A gente vai terminar essa epidemia esperando qual vai ser a próxima epidemia, né? Aquela epidemia que teve
microcefalia em Pernambuco, com Zika, entende? E aí, como é que ficou, né? Cadê essas famílias? Cadê essas pessoas? O que aconteceu? Qual é a origem da história? Que até agora ninguém sabe direito. Tem uma história que a teoria principal é que seja realmente uma complicação, né, infecciosa, embrionária, que o vírus provoca, etc. Mas né, o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo com as nossas comunidades? Né? Será que nossas comunidades estão sendo maltratadas? Estão sendo mal assistidas? Estão bebendo água suja? Estão aglomeradas em excesso? Como que a gente pode, enquanto povo, enquanto nação, conversar com isso, conversar com as pessoas sobre isso? Eu tenho certeza que elas têm interesse. E o resultado das catástrofes ambientais também provocadas pelas mudanças climáticas e até pelo capitalismo mesmo, pela, né, alteração das florestas, do ar, né? E as epidemias que aconteceram em Brumadinho, e as epidemias que aconteceram em Mariana, e as epidemias que acontecem nas comunidades depois das chuvas. Está rolando. E rola epidemia de suicídio, rola epidemia de depressão, de ansiedade, de infecção bacteriana, de infarto, de derrame, de divórcio, de mosquito, né? De dengue, de cólera, né? De leptospirose, né? Que são as realidades. Eu lembro na Realengo, a gente era criança, tomava banho de chuva e tinha epidemia de leptospirose no Rio de Janeiro. As mães ficavam gritando: olha a leptospirose, olha a leptospirose, olha a dengue, olha a dengue. Né? Então, a gente precisa agora de um modelo científico, ecológico, mais responsável e que explique para as pessoas o que está acontecendo do ponto de vista das causas e não dos efeitos. Não é só discutir efeitos. Cada hora é um efeito pior. Cada hora dá uma merda pior, né? Toda hora é uma merda pior, vai piorando. A loucura está escalando. A loucura está escalando. E aí, as pessoas que dão a notícia na televisão só falam do efeito, não falam da causa. Falam, porque piorou, porque agora o dólar está R$5, agora tem epidemia, agora destruiu, agora teve um vulcão não sei aonde, agora teve assassinato, mataram não sei quem. Fizeram tudo. E ninguém fala justamente da saúde mental. Né? Eu acho que a explicação psicopatológica, né, a explicação da saúde mental é inevitável. A gente vai ter que entrar aí, vai ter que entrar em Freud, vai ter que entrar em Jung, vai ter que entrar nesses pioneiros que desbravaram a mente humana, que desbravaram o inconsciente humano e nos ofereceram métodos, né, que funcionam, né? Graças a Deus funcionam. Essa questão da loucura psicótica coletiva, o Jung escreveu extensamente sobre isso. Está rolando. O Jung trabalhou dentro da Alemanha, né, na ascensão do nazismo, então ele pôde ver esses fatores todos que nós estamos vivendo agora na nossa cara, em movimento também, num ambiente como aquele. Eu acho assim que de cada crise é preciso tirar alguma força para a gente continuar, né? E eu espero muito, assim, eu desejo como cidadã mesmo, sabe? É que as pessoas comecem a acordar para o que está acontecendo com o desmonte do SUS, por exemplo, e aí as pessoas percebam a importância de você ter um sistema público de saúde, que esse sistema público de saúde esteja fora dos interesses do mercado. Tudo isso que eu falei aqui, que eu fiz, foi feito dentro do SUS. Nízia da Silveira é SUS, Nelson Vaz é SUS, é a Universidade Pública Brasileira, é a ciência brasileira, precisa ser defendida. O meu trabalho hoje é feito de forma comunitária, eu atendo dentro de comunidade, não me dedico a nenhuma instituição universitária, a nenhuma instituição médica. Estou fazendo uma prática totalmente comunitária, dependente dos meus próprios clientes, da minha comunidade, das minhas famílias. Então, isso é uma direção que eu gostaria que os médicos jovens, os médicos do meu país, os estudantes de medicina, os médicos que têm aí vontade de contribuir, façam também, que é se dedicar às comunidades, entende? Se dedicar ao funcionamento saudável da comunidade. A instituição, muitas vezes, drena a comunidade. A instituição tira... Ela horizontaliza, tira de dentro da comunidade, bota para cima, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ninguém sabe onde vai parar. Então, a gente tem que começar a ver que a medicina é um fenômeno comunitário, o teatro é um fenômeno comunitário, a educação é um fenômeno comunitário. Não adianta nós termos a pedagogia freiriana melhor do mundo e isso não chega nas comunidades, não chega nas pessoas, não chega nas associações.
né? Então, a gente tem que começar a ver que é preciso uma mudança de perspectiva, uma mudança de paradigma, né? Isso está descrito, já foi discutido, já foi falado, as teorias todas já foram publicadas, os experimentos já foram todos feitos. Falta agora a gente combater esse abuso contra a criança, esse abuso contra a família, esse abuso contra a mulher e esse abuso contra os homens também, porque acaba que os homens também são abusados, também são violentados e viram agressores que são carentes de amor no final, né? O agressor é um carente de amor, como a gente canta no nosso teatro. Então, tudo isso me parece o ponto, entendeu? Me parece a questão. Ao invés da gente ficar, né, pirado, achando que vai cair um vírus na nossa cabeça, que nem Eu um tô ali míssil. com álcool aqui, ó. Isso não é gel, é líquido. Mas eu tô... É olhar para a vida, né? Olhar para a vida da família, a vida da comunidade, olhar para dentro, olhar para os seus fantasmas, né? Para os seus traumas, sua história. É imunopsiquiatria. Eu estou fundando, né, de novo essa especialidade, porque é a imunopsiquiatria. São as ideias que protegem contra uma pandemia de medo e de insegurança e de má informação e de guerra de informação, guerra cibernética, né? A gente sabe que isso está rolando, e guerra econômica. Eles chamam de guerra híbrida, né? Agora. É. Guerra híbrida. Como profissional da psiquiatria, como você vê como está analisando o que a nossa sociedade hoje cibernética como é que ela está se comportando no isolamento social? Assim, para mim, os processos de relações intersociais, interpessoais, nas redes, inclusive das profissões, home office e tal, para mim isso tudo está acelerando de uma forma incrível, né? E talvez essa pandemia tenha esse efeito nas profissões também, no trabalho, tenha uma aceleração desse processo cibernético e as pessoas cyber war, mais isoladas mesmo. Eu queria saber como é que você vê isso. É uma guerra cibernética que nós estamos vivendo, né? E a rede social é psicopatogênica. Na nossa experiência de psiquiatria comunitária, a rede social é psicopatogênica. A rede social é fonte de confusão, é fonte de mal-entendidos, é fonte de falta de clareza, é fonte de informação não pesquisada, de informação não examinada. Então, isso, o Gregory Bateson, que é o grande antropólogo da psiquiatria, da psicologia, da cibernética dos Estados Unidos, ele fala: a comunicação mentirosa é patogênica. Então, isso está rolando de uma forma muito forte na rede social. E o que eu vejo como um médico que trabalha com promoção de saúde mental, que é o que funciona, é o trabalho coletivo, o trabalho ao vivo, é o círculo de cultura, é a ação cultural para a liberdade, é a música, é a dança, é o cortejo, é a poesia, é o teatro, é tudo que não envolver máquina. Qualquer coisa que envolver máquina é psicopatogênico. O que nós estamos testemunhando é a guerra da humanidade contra as máquinas. O pensamento da humanidade, da máquina, está destruindo, está massacrando o pensamento da humanidade. E muitas pessoas estão operando de forma automaticamente, com automatismo, como se fosse um robô, que sofre, né? Que não raciocina, que não é capaz de compreender, não é capaz de se posicionar. E isso é certo que essa tecnologia toda das redes sociais está implicada nessa aceleração e nessa psicopatogênese, né? Nessa produção de doença mental desenfreada. Inclusive, como eu atendo muita família, né? Estamos acompanhando atualmente 15 famílias no meu grupo, por isso que eu não posso atender mais gente. Temos vários adolescentes, várias crianças e tal, que sofrem terrores, né? Dentro dessa coisa do WhatsApp. Foi excluído no WhatsApp, foi atacado no WhatsApp, né? Fizeram fofoca, mentiram, né? Então, as pessoas realmente estão achando que a vida social está dentro da internet, e isso é um perigo. Agora, isso é muito profundo, né? Esse debate é muito profundo. A questão da sexualidade, por exemplo, onde está todo mundo trepando por aplicativo, né? Todo mundo namorando e trepando por aplicativo, e ninguém dança junto mais, e ninguém conversa junto mais, e ninguém está em coletivo mais, e ninguém, né, desenvolve as afinidades sociais necessárias para você
né? Sentir tesão, sentir paixão e sentir amor, né? Então, tudo isso é uma grande questão. A gente está fazendo esse movimento de resistência, mesmo sem compreender direito, né, os mecanismos envolvidos nessa comunicação por internet, mas é certo que a melhor coisa que a gente pode fazer nessa internet, nessa quarentena e nessa situação que nós estamos, é justamente o diálogo, é dialogar. Quer dizer, tentar desenvolver formas eficazes de diálogo nessa comunicação virtual. Eu falo, como é que você sabe que dialoga? Né? Sucessão de monólogos não é diálogo. Eu fui convidado na Dinamarca para trabalhar no Castelo do Hamlet, e fizemos um evento maravilhoso, contracenei com o fantasma na masmorra do castelo, o fantasma do rei Hamlet, tudo incrível. Mas a frase que eu terminei e a frase que eu dei de diagnóstico para a pessoa que me contratou foi: sucessão de monólogos não é diálogo. Como é que a gente sabe que está dialogando? Como é que a gente sabe? Quando a gente mexe junto, quando a gente troca junto, quando a gente compreende junto e a gente age junto. Então, a rede social tem que estar focada no plano da ação. Não adianta a gente fazer 1000 planos aqui e não realizar esses desejos, não realizar essas ações. E como diz William Blake, ele fala, tem esse poema maravilhoso, que ele diz: aquele que nutre desejos, mas não os realiza, está cultivando a pestilência. Né? Ou Freud, que diria: o reprimido retorna mais forte. Né? O reprimido retorna mais violento. Né? Então, a ideia é de que nós temos que ter uma vida social ativa, uma vida de espaço público ativa. Nós temos que ter feiras, temos que ter teatros, temos que ter músicas, danças, trabalhos expressivos, cantos. Né? Os espaços de saúde não devem ser espaços prescritivos, devem ser espaços relacionais, onde você se conhece, onde você se expressa, como a doutora Nise da Silveira mostrou, né? Como Paulo Freire mostrou. Eu acho que por aí a gente consegue desenrolar. Por outro caminho, eu queria te agradecer muito. Se você quiser falar mais alguma coisa... Não, acho que é isso. Acho que foi um ótimo diálogo. Poxa, obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. A gente vai encerrar. Vamos marcar, sim. Agora que essa pandemia paralisou todo mundo, né? A gente pode fazer as conversas, vamos. Aí você pretende vai publicar, né? Deve ter repercussão. Me manda o link para divulgar e a gente vai conversando. A gente vai publicar isso aqui no canal da Codeme, é codeme.me no YouTube. Aí a gente vai colocar o link do seu livro lá também. E demorou. Até a próxima. Vocês estão assistindo o vídeo, curtam e compartilhem aqui o canal, dá um likezinho para ajudar. Isso, manda pergunta. Manda pergunta. Estamos no meio da operação de guerra para conseguir gerar um consenso, né? Para a gente conseguir gerar uma ideia que nos restaure a paz de espírito e não nos dê mais medo, porque mais medo vai pirar mais ainda. Vai pirar mais ainda. Já não basta os medos todo dia que a gente tem que sentir. Valeu, gente. Beijo. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Não sai daí não, Vitor. Tá.